Portanto, aparentemente, cada vez mais há pessoas que querem, pelo menos, experimentar fazer uma stream, seja por brincadeira, seja porque querem levar isso a sério, ou querem ver se vão ou não levar isso a sério, whatever. Eu acho que te posso dar umas dicas para isso. Não sou a melhor pessoa para te dizer como crescer na Twitch ou no YouTube ou whatever. Não sou a melhor pessoa para te dizer como deixar a tua stream bonita, mas acho que te posso ajudar a escolher o hardware. Dicas básicas, dicas para quem está a começar e nunca experimentou ou acabou de começar e está a aprender. Se tu já és streamer, eu não te vou dizer nada de novo. Dica número 1. Mesmo que possas, não gastes uma pipa de massa com um equipamento sem saber se tu queres ou não realmente levar a stream a sério, porque estatísticas dizem que grande parte das pessoas começam, desistem pouco tempo depois. Eu não te quero desincentivar, não quero criticar quem faz isso, é normal, as pessoas experimentam, veem que afinal não gostam muito, ou que não vale a pena, ou que cansa, ou que pensava que gostavam e afinal não. Todos nós fazemos isso em muitas áreas da nossa vida. Um gajo experimenta, vê que não gosta, baza e vai pregar para outra freguesia. Normal isso. Eu até estive 2 dias nos escoteiros, quando era mais novo, agora penso. Portanto, tudo é válido. Tive que experimentar futebol de 11 para perceber que o que eu gostava de jogar era futsal. Esse tipo de coisas, ok? Portanto, podes experimentar ser streamer para perceber que afinal queres ser carpinteiro. Se já tens um PC minimamente decente, aproveita o que tens, porque depois, conforme tu vais crescendo, te vais dedicando, vais apanhando o gosto e vais vendo que realmente queres apostar, uma coisinha de cada vez, tu vais perceber aquilo que te está a fazer falta. Hardware, começar pelo básico. A forma mais eficiente de tu streamares é utilizando a GPU. Isso já é coisa mais ou menos conhecida de toda a gente. É a forma mais eficiente, que é diferente de ser a forma mais eficaz. A forma mais eficaz para teres a melhor qualidade possível continua a ser teres 2 computadores, o outro computador tem uma placa de captura, não pode ser uma qualquer, todas essas coisas, principalmente se fosse streams de jogos onde há muito movimento, e quanto mais movimento há, mais tendência há a perder qualidade. Portanto, isso é a forma mais eficaz, mas não é mais eficiente. 2 computadores, mais a placa de captura. Portanto, são algumas centenas, se não 1000 ou 2000 euros a mais. Não é mais eficiente. A mais eficiente é usar a tua placa gráfica, a tua GPU, porque tendo em conta aquilo que tu pagas e aquilo que tu consegues utilizar, nada bate isso. E a GPU neste caso terá que ser NVIDIA. E qual GPU? Uma dica simples. Temos aqui uma 1650 Super. O modelo não é relevante, só está aqui para exemplo. 1650 Super. Aqui temos uma 2080 Super. Sabes o que é que estas duas têm em comum? Uma custa 180 euros, umas mais baratas, outras mais caras, esta 800 e pouco. Preços totalmente diferentes. O que é que tem em comum? O codificador. O codificador é exatamente o mesmo. Tu podes ver aqui, esta é 1650 Super, NVIDIA Encoder, Yes, Turing. 2080 Super, isto aqui é 2080 Super, NVIDIA Encoder, Yes, Turing. Esta, que é 1650 não Super, é a única que tem um codificador da nova série, que tem um codificador mais fraco, que ainda assim é bastante porreiro, mas é mais fraco. Se tu tens de uma 1650 Super para cima, ou se vais comprar e queres utilizar para streamar, compra de uma 1650 Super para cima, porque o codificador vai ser o mesmo. Agora, isto induz as pessoas em erro às vezes numa coisa, que é: a codificação não é tudo o que acontece na tua stream. Quando o pessoal normalmente diz utiliza a GPU para streamar, significa que a codificação é feita exclusivamente por aquele chip que está dentro da GPU. Nem sequer é o mesmo chip que vai correr o teu jogo. Portanto, parece perfeito, simplesmente é um chip à parte, mais ou menos. A codificação, sim. A codificação não vai tirar desempenho do teu jogo, ainda que vá precisar de um bocado de memória VRAM, da memória da gráfica, mas pouco interfere. A questão é que tu, ao utilizar o OBS, tu vais fazer também um render, que é, tu metes a tua webcam, como eu tenho aqui, metes uns layouts, um layout que eu uso na stream é uma coisa simples como esta, só com umas coisinhas aqui, depois tem os alertas. Há streamers que colocam montes de coisas, isso mais os alertas, principalmente se for com movimento,
aí vai acontecer, antes da codificação para enviar para a internet, há o render, que é juntar essas imagens numa só. Portanto, isso tem um impacto muito grande ou muito pequeno, depende do que tu faças. Também na memória de sistema, no CPU, no chip gráfico principal. Não é a mesma coisa que simplesmente tenho aqui o encoder, logo eu posso fazer o que me apetece, posso jogar o jogo que me apetece, nas condições que quiser, que o encoder trata tudo sozinho. Na codificação sim, no render não. Na prática o que acontece em muitos casos é que tu, ao utilizares o encoder da NVIDIA, na prática tu só vais precisar de 3, 10% de CPU, depende do teu CPU e depende de como tens configurada a stream, e de um bocadinho depois da GPU. Se utilizares o CPU, mesmo que tenhas um i7 9700, dependendo de como tu configuras as coisas, é bem provável que utilizes entre 20% a 50%, ou às vezes até mais, do CPU só para o OBS. Portanto, a GPU é sim a forma mais eficiente de tu streamares. Agora que percebeste isto, e muita gente já percebeu isto, há na mesma outro erro que as pessoas cometem a seguir, e tens a stream toda travada na mesma. É que como continua a ser preciso um bocadinho do resto dos componentes do PC, as pessoas ignoram e simplesmente sobrecarregam o sistema. Por muito pouco que seja preciso de CPU ou de memória ou whatever, com este método, é preciso um bocadinho. E se tu tiveres isso atolhado, se tiveres isso tudo a trabalhar ao máximo, vais afetar a tua stream na mesma. Portanto, a dica mais simples que eu te posso dar, se tu fizeres streams como eu faço, que sou basicamente eu a falar e a partilhar o ecrã, assim, neste caso com a stream teria este layout, que é quase a mesma coisa, pouco ou nada interfere. Se tu vais streamar jogos, a única coisa que tu tens de garantir, a dica que eu te dou, é que sem estás a gravar ou a streamar, confirma primeiro que quando estás a jogar o jogo que tu vais jogar em stream, não está nada a trabalhar ao máximo, que não tens a memória RAM cheia, que o processador está com folga, não está a trabalhar a 100% e que a GPU não está a trabalhar a 100%. Mas a GPU não tem o encoder à parte. Esquece, dá um bocadinho de folga na GPU. Como é que eu faço isso? A forma mais simples, só que há pessoas que não querem porque não querem gastar dinheiro, mas querem milagres. Não há milagres. É limitar os FPS no jogo. É a forma mais eficaz. Mas eu quero jogar a 200 FPS, quero streamar a 60 FPS 1080p e tenho uma GTX 960 com i5. Não é possível, esquece. No entanto, se tu afinares as coisas em condições, podes experimentar fazer algumas streams com uma qualidade reduzida no jogo e na stream, mas sem teres a stream a falhar constantemente, que é bem pior. Adapta aquilo que tu tens e depois, conforme vais podendo, vais melhorando. Imagina que tu estás a jogar, está a 100 FPS, está porreiro, mas tens a GPU a trabalhar ao máximo, ou tens o CPU a trabalhar ao máximo. Em vez de 100 FPS, utilizas, por exemplo, um software, podes utilizar até o painel de controle da NVIDIA, que tem a opção para limitar os FPS, e podes fazer, por exemplo, vens aqui, colocas o valor, por exemplo, 120. Colocas 80, colocas o que tu quiseres. Podes utilizar a ferramenta para limitar os FPS e ao limitar os FPS vais fazer com que sobre hardware. Outra dica, se tu tens o teu CPU a 100% quando estás a jogar, utiliza o MSI Afterburner, utiliza outro programa à parte para ver enquanto estás a jogar como é que está o teu CPU. Se tu tiveres o CPU a trabalhar a 100% e tiveres a stream ou o jogo ou ambos a travar, se tu tiveres o CPU a 100% e tiveres problemas a streamar, não reduzas a qualidade dos gráficos no jogo. Isto é outro erro que muita gente comete, está a jogar um jogo, a stream começa a falhar ou o jogo começa a encravar e ele vai lá e tem o jogo no médio e põe o jogo no low. Se o problema for falta de CPU, a situação vai piorar ainda, em quase todos os casos. Porquê? Porque tu imagina, estás a jogar a 90 FPS e o teu CPU, o teu processador está a trabalhar a 100%. Se tu reduzes a qualidade gráfica, a GPU vai querer puxar ainda mais FPS e quando
tu aumentas a quantidade de FPS, o CPU tem que trabalhar ainda mais. Portanto, se tu estás a ter falhas na tua stream por causa do CPU a 100%, não reduzas a qualidade dos gráficos. Vai piorar a situação. Portanto, reduz a quantidade de FPS. Obriga o jogo a trabalhar a menos FPS. Não gosto. Tens de comprar melhor hardware. Não tenho dinheiro. Sabes onde é o muro das lamentações? GPS. Vais lá ter. E há pessoal que desiste por causa disto. Não dá, não consigo, preciso de gastar dinheiro, não tenho dinheiro. Às vezes basta umas afinações e consegues fazer milagres. Outra dica, atualmente isto pode mudar. Ativa o modo de jogo, se for streamar jogos, ativa o modo de jogo e o OBS, corre o OBS em modo administrador. A driver, o OBS... sabem o que fazer quando tu fazes estas duas coisas. Atualmente está otimizado para trabalhar desta forma. Mas eu vi um vídeo que diz para não ativar o Game Mode, que é de 2018. Neste vídeo de 2020 eu estou-te a dizer que sim. Se calhar em 2021 vai ser diferente. É daquelas coisas que tens que acompanhar. E portanto, desta forma, este processador que eu já recomendei várias vezes, se houver em stock, para orçamentos limitados, continua a ser uma excelente opção para tu streamar. Se vais montar um PC agora, 1600 AF, se o teu orçamento é limitado. Que há pessoal que diz, não, mas como eu vou streamar com a GPU, o CPU não é importante. E aí tu vais ver a stream do artista, e o artista está lá com um quad-core qualquer, está a jogar um jogo a 100 FPS, o processador está a 90% a 100% o tempo todo, o jogo está a travar, a live stream está a travar, e ele vai lá e reduz os gráficos e diz que não presta. É tudo uma porcaria, é a internet. Por este orçamento, para streamar 12 threads, mesmo utilizando a GPU, é uma excelente opção. Vais conseguir fazer a melhor stream com a melhor qualidade possível, cheia de animações. Não, claro que não, tem muitas limitações, mas por 100 euros não há nada melhor para esse propósito à data de hoje. E a GPU, mas a 650 Super... tem o melhor codificador, tem o codificador mais eficiente que tu podes utilizar atualmente para streamar. Outra coisa é tu confirmares a tua internet, a tua velocidade de internet. Se tu tens 10 megas de upload, não sejas urso, se tu tens 10 megas de upload, mas tens quedas constantes para 7, não coloques a 10. Não coloques 10, se bem que isso nem é possível, acho eu. Quando estás a começar nem consegues utilizar 10 megas, pelo menos se for na Twitch, mas whatever. Então vou colocar a 7. Não. Dá uma margem, confia em quem já se enterrou. Dá uma margem no upload. Se tu tens quebras para 7 megas de upload, vamos imaginar, não coloques o bitrate acima de 3,5, 4. Dá uma margem. Até porque tu vais estar a fazer outras coisas no PC que vão utilizar a internet, e se a tua internet tiver oscilações, se tu puseres no limite do teu upload, tens a receita mágica para ter quebras da stream também. Se em vez disto quiseres utilizar uma GPU da AMD para streamar, é possível. Sim, é possível. Qual a minha opinião? Boa sorte. Depois, outra dica simples. Isto. Microfone. Ai meu Deus, o microfone. Que vocês são tão chatos com o microfone. Vocês são tão chatos e compram sempre o HyperX Cloud de propósito para streamar. Mas vocês não têm olhos, ouvidos e cabeça. Quantos streamers tu conheces que utilizam o HyperX Cloud? Quantos deles parece que têm um bom áudio? Tendo em conta que gastaram 100 euros. Assumindo que gastaram 100 euros. Quantos? 0? Então porquê é que vais comprar o teu? É um excelente headset, mas tem um péssimo microfone. Não gastes 100 euros no HyperX. Só esta dica que eu te dei já vale milhões, já vale um vídeo, se tu ias fazer isso. Confia. Portanto, microfones. Então, vou gastar 200 euros no microfone, mais 150 ou 200 numa interface de áudio? Não, se estás a começar, não. Há pessoal que opta por comprar logo uma coisa destas. Um Blue Yeti é um excelente microfone também, mas não precisas. Entra no meu canal e escreve, procura na lupinha headset. E tu vais ver, e eu tenho headsets que testei que têm um excelente microfone, tendo em conta o preço.
1 milhão de vezes melhor que o HyperX. Portanto, tu não precisas gastar muito dinheiro obrigatoriamente. Uma opção mais barata, muito boa pelo preço também, é o Kimo Pro. O não Pro não sei, nunca experimentei. O Kimo Pro, pelo preço, é uma excelente opção. Tens que o ter relativamente perto, não tens muito setting, whatever. Pelo preço, está muito bom. 42,49€ na Amazon. Podes comprá-lo em Portugal, a PC Diga vende. 45€. Estes preços vão flutuando. Eu vou deixar aqui em baixo os links. Os da Amazon são de afiliado, portanto, se comprares na Amazon, utiliza o meu link. Please, eu ganho guita, tu gastas o mesmo. Se queres utilizar o microfone em forma de headset, como eu tenho aqui, este aqui é a melhor opção que existe. Mas é caro. Isto custa 80€, mais ou menos. Mod Mic. Tem link aqui na descrição também. Deste tipo de microfone é o melhor microfone que podes comprar, mas é muito caro. E existem microfones mais baratos que conseguem ter melhor qualidade que este, só que tens que o pousar na mesa ou pôr num braço. Portanto, não recomendo para ti que estás, vou ver se gosto de streamar ou não. Não te recomendo comprar uma coisa destas. É muito caro, se calhar não vais tirar partido. No entanto, se fores como eu que gosta de ter o microfone pendurado nos headphones, eu pessoalmente gosto assim, poder abrir os braços sem bater microfone nenhum, é a melhor opção, mas custa. Outra coisa é que se vais ligar o microfone por jack, o sítio onde vais colocar a placa de som, seja ela qual for, vai ter impacto na qualidade de som do microfone. Não há volta a dar, o microfone é bom ou mau, vou ver. Aqui parece porreiro, ligas ao teu PC, é uma valente porcaria. Pode acontecer, vai acontecer em várias vezes. Interessa, eu tenho um vídeo também aqui no canal onde testei o mesmo microfone em 3 placas de som diferentes, sem edição, e parecem 3 microfones diferentes. O microfone é o mesmo, mas conta muito onde vais ligar. Portanto, pode ser interessante comprares, é uma coisinha já um passo à frente, primeiro aproveitas o que tens, mas pode ser interessante. O que eu estou a utilizar atualmente é esta coisinha aqui. É uma delícia. Tenho um link aqui em baixo também. Tem uma excelente entrada de microfone. Tens um bom amplificador para headphones. Não é a melhor coisa do mundo, mas tendo em conta o preço e tendo em conta que é um upgrade a qualquer placa de som on-board que tu possas ter no teu computador, é interessante. Uma opção mais barata, mas que ainda assim é um upgrade à tua placa de som on-board, é isto. 20 paus. E isto pode ser uma das primeiras coisas que tu podes comprar, porque não é um investimento grande. Ou isto, por uma razão muito simples. Eu abri aqui esta motherboard, assumindo que vais utilizar um Ryzen 1600, por exemplo. Se não estou em erro, comenta aqui se eu estiver enganado. Das motherboards que estão à venda em Portugal, esta é a motherboard mais barata, que tem o melhor codificador de áudio, que é o 1220, ainda que ter o mesmo chip de áudio em diferentes motherboards pode ter resultados ligeiramente diferentes. E vai ter resultados ligeiramente diferentes. Ainda assim, se não tiver mudado nada entretanto, eu acho que o 1220 ainda é o melhor chip de áudio que tu podes ter numa motherboard, que vai ter impacto no teu microfone. A mais barata que existe à venda em Portugal, que eu me tenha apercebido, custa 120€. A motherboard custa mais que aquele processador. Normalmente o que se recomenda aqui é uma motherboard mais barata, tipo uma Gaming Plus MSI, custa 90€, uma excelente motherboard. Tem um chip de áudio ligeiramente inferior. Se tu só vais ligar um headset qualquer para jogar com os teus amigos, provavelmente nem faz diferença nenhuma. Quando tu queres utilizar o microfone para streamar, estas pequenas coisas podem se tornar grandes coisas. Cada caso é um caso. Depende do microfone, depende da motherboard em específico, mas interessa. Mas são 30€ mais que tu tens de pagar para ter aquele chip. Por exemplo, neste caso em concreto. É por isso que pode ser uma boa opção comprares uma coisa destas. Até porque quando trocares de motherboard, isto fica contigo. Ou isto. E este está aqui só para te dizer para não comprares isto. Eu já experimentei. Eu acho que utilizei isto no vídeo que fiz, onde experimentei o microfone em várias placas de som. Isto é das piores que eu experimentei toda a minha vida. Custa 30€, 39€. Isto vale 10. É mau na saída de áudio, é mau na entrada de áudio. Está aqui de exemplo, só para fugir, porque isto apareceu-me recomendado quando eu estava à procura das placas de som. E eu, não, isto não pode aparecer sugerido. Depois, outra coisa. O áudio que estás a ouvir, estás-me a ver no YouTube, não foi editado o áudio.
O que eu faço por norma quando gravo no OBS e depois coloco no YouTube é que dou um boost de 2 decibéis mais ou menos no áudio, só para subir um bocadinho, ficar um bocadinho mais alto depois da gravação. Em termos de edição não faço nada. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque alterações ao microfone estão feitas enquanto eu gravo. E é uma coisa que tu deves fazer, é uma das primeiras coisas que tu deves explorar. Não é ligares o teu microfone quando vais começar a streamar e rezar para que esteja bom. Qualquer microfone que tu ligues, e este é que está o truque. E aí é que está o truque. Tu até podes comprar isto. Por acaso até está um preço porreiro. Até podes comprar isto. Excelente microfone para quem está a começar. Dos mais vendidos. E o áudio do microfone ser uma porcaria, porque tu não sabes ajustá-lo. Portanto, se achas que o áudio do meu microfone está porreiro, eu vou tirar aquilo que utilizo em termos de áudio. E diz-me se notaste alguma diferença. Para já, se eu berrar, ele vai subir muito. Se eu falar baixinho, não vais ouvir nada. Não sei se estás ou não a ouvir ruído de fundo. E o tipo de som ficou diferente. Se eu ativar os settings, mesmo que eu fale mais alto, o volume não vai subir assim tanto. Se eu falar mais baixo, ele vai tentar compensar um bocadinho. Ruído de fundo, eu garanto que não estás a ouvir. De interferência. E a equalização do áudio está diferente. Eu só uso estas 3 coisas. Utilizo o compressor. Se quiseres copiar os settings, eu acho uma ideia, porque estes settings tu vais ter que ajustá-los até descobrires aquilo que serve para ti, para o teu microfone, para o teu gosto. Utilizo o compressor, utilizo o noise suppression, para tirar algum ruído de fundo que possa ter, ainda que com este microfone, com este cabo, que eu troquei o cabo do microfone, e com este deck, o Sibasonic, que eu mostrei, o ruído é quase nenhum, se eu tirar o noise suppression. Não deverás ouvir ruído quase nenhum, tendo em conta que está com um boost de 4 no áudio do microfone. E utilizo o equalizador VST. Tu podes encontrar isto, é um plugin, tens de fazer o download à parte. Podes encontrar isto procurando Reaper Plugin OBS. Procuras assim, eu se me esquecer vou deixar na descrição. E o que tu fazes é uma equalização ao microfone. O que eu fiz aqui, a mim pareceu-me bem, foi aumentar um bocadinho aqui nos graves, reduzir um bocadinho nos médios e aumentar um bocadinho nos agudos. Andei a brincar, gostei como ficou, deixei estar assim. Há mais coisas que podes fazer. Isto podes fazer em qualquer microfone que tu ligas ao teu PC para fazer a tua stream. Qualquer microfone, tu podes aplicar isto. E qualquer microfone, seja ele de 10 euros ou um microfone de 300 euros ou 500, whatever, qualquer microfone com isto vai ficar melhor. E eu estou a insistir nisto porque há pessoas que utilizam um headset simples, com microfone simples, mas que não é muito mau. A seguir gastam 100 ou 120 euros noutro headset ou no microfone à parte. E às vezes a melhoria de áudio que vais ter, conseguirias ter apenas ajustando isto. Em vez de gastar dinheiro sem ajustar nada, às vezes ajustando alguns settings, consegues fazer com que o teu microfone pareça um microfone acima. Claro que se tu comprares o microfone acima e fizeres isto também, melhor ainda. Mas lembra-te, antes de trocares o microfone, se estás insatisfeito, brinca com os settings, brinca com as ferramentas que tens ao teu dispor, porque faz diferença. Mais uma vez, vou desativar tudo e ainda assim eu acho que este microfone continua a parecer um bom microfone, mas não tem nada a ver. Eu sei que não tem nada a ver o som dele sem nenhum tipo de ajuste. E quando eu ativo as cenas todas? Agora, se calhar tens que perder aqui meia hora, 1 hora, experimentas, gravas, ouves, alteras, fazes uma gravação, ouves. Afinal, parecia que estava bem, agora que eu estou a ouvir, afinal não, fazes ajustes. E outra coisa, nunca deixes que o microfone faça clipping, ou seja, quando vês a barra a chegar ao máximo. Monitor, sim, dá jeito de utilizar os 2 monitores, principalmente se fores um streamer de jogos, consegues ver no outro monitor, como eu tenho aqui, as cenas, o chat, whatever, a preview. Podes usar a aplicação de Streamlabs para mudar o ecrã. Pelo menos. E consegues ver o chat aqui também. É a cena mais prática do mundo. Não, mas funciona, é muito fácil de programar e simplesmente com um toque alteras as cenas, ok? E eu abri isso só para experimentar. Portanto, se só tiveres um monitor, não vás a correr comprar um de propósito. Experimenta primeiro a aplicação
E consegues ver, não é a forma mais prática do mundo, mas em último caso não precisas de fazer Alt Tab, chegas aqui e vês o chat e depois tens o ecrã onde podes trocar as cenas com um botão só. Aliás, esta aplicação parece que foi feita pela Nvidia porque it just works. E não te vou fazer um tutorial de como utilizar o OBS, porque tu tens 1 milhão de tutoriais e o objetivo não é esse, é dizer-te que hardware deves usar. Memória RAM, esqueci-me de referir isso, sim, convém teres pelo menos 16 GB. Isto assumindo que vais fazer stream de jogos, ok? Se fizeres uma stream como eu faço, onde jogo mais ou menos 2 a 3 horas por ano, who cares, não é? E não precisas de hardware quase nenhum para fazer uma stream como eu faço, onde estou simplesmente aqui a falar e a dar-vos umas dicas. E no OBS, para tu utilizares o codificador, é só vires aqui e escolhes aqui NVENC New. É só isto. Faz isto. Output, carregas em modo Advanced e NVENC, entre parênteses, New. Se utilizares estas GPUs. Se utilizares de uma série 1000 ou da série 2000, faz isso. Os outros settings, tu conforme vais precisando, vais descobrindo, ok? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, passa na minha live stream e, portanto, eu posso lá tirar as tuas dúvidas sobre hardware para streamar ou para jogar, ok? Bandido. 40 minutos de gravação, eu queria que o vídeo tivesse 15. Disse tanta coisa repetida. Adeus.